Olá, gente, mais um episódio. Quanta satisfação, hein, Tiara? Pois é, né? Voltou de férias, Tiara? Há muito tempo, Carolina. Verdade, já até gravou, né, Não, é, Tiara? gata. Gente, eu estou imensamente feliz, primeiro, por estar com a minha companheira aqui de volta, né? Somos nós duas. E por falar em duas, hoje a gente está em duas duplas de mulheres e que se dão bem. É possível isso? Será? Estamos recebendo hoje a Natália e a Tarsila, mulheres que eu conheci que são empreendedoras, amigas, têm um propósito e uma inspiração incrível, uma história de vida muito gostosa, muito legal, que a gente vai ter oportunidade de ouvir hoje. Quero que, primeiramente, vocês se apresentem e saibam que nós estamos realmente muito felizes. Obrigada por aceitar o convite e sejam muito bem-vindas. Quer falar algo, minha amiga? Não, só que sejam muito bem-vindas e que vocês possam aproveitar histórias e perceber como mulheres podem se encontrar, se engajar e trazer mais conteúdo e trazer mais esperança para nós mulheres, que a gente precisa umas das outras. Não é verdade? Bem-vindas! Obrigada. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Meu nome é Tarsila, tenho quase 44 anos, tenho 3 filhos, 2 meninos e uma menina. Sou casada com o Ricardo há 17 anos, sou empresária, sou franqueada do Slim Fit Lago Sul. Sou mãe, sou esposa, sou dona de casa, sou sócia. Sou amiga, enfim, tenho todos aqueles papéis maravilhosos que nós mulheres assumimos, né? Sou maratonista. Sou futura maratonista. Ainda não. Futura maratonista, exatamente. Conta, já conta. Tá chegando a hora. Maravilha. Bem, eu sou a Natália, não sou casada, sou solteira, não tenho filhos. Tenho minha vida profissional toda dedicada ao movimento do corpo. Fui ginasta, me formei em fisioterapia porque eu queria mexer com o corpo, depois me formei em educação física, fiz pós-graduação, enfim, mergulhei nesse mundo do corpo humano. Conheci a Tarsila como minha aluna, ela estava grávida da Carolina, do terceiro filho dela. E ali, numa conversinha bem despretensiosa, a gente se juntou e estamos dando super certo. Vocês estão juntas há quanto tempo? Uns 4 anos. 4 anos. Eu estava grávida da Carolina, foi mais ou menos em... Bem no comecinho da gestação, mas né? foi mais ou menos em junho, maio, junho, que a gente decidiu abrir a franquia, né? Foi. E aí, em novembro, eu tive a Carolina... Não, antes, um pouquinho antes. 19 de abril. 19 de abril? Foi quando a gente achou o ponto. Ah, 19 de abril. Eu tive a Carolina em julho e a gente abriu o Slim em novembro. Tive 2 filhos no mesmo ano. Legal. E aí, desde então, a Ou gente tá desesperador, junto. né? Depende. Não, ela barrigudinha já e eu procurando lugares para a gente poder abrir no lago, que não era muito fácil. A gente queria abrir lá no Lago Sul. Mas para você ver, não foi um impeditivo, Não, né? não Porque foi. muitas vezes se coloca, né? Às vezes a A gestação, maternidade. a maternidade como algo que vem para impedir alguma realização e às vezes, na verdade, impulsiona alguma realização, uhum. porque você encontra outra pessoa que talvez... Eu falo que a gente acaba encontrando nas amizades, às vezes a gente se conhece, ainda não é amigo, né? Mas você começa a perceber na amizade o que você pode... Nas diferenças, pessoas que às vezes se complementam, se completam, pelo menos é assim a gente, né, amiga? Ah, eu acho. Conecta, né? Vai ter uma conexão, os propósitos, os valores às vezes são semelhantes e você fala, nossa, olha que interessante, né? E aí Porque faz apesar da Tarsila não ser da área de educação física, né, que a gente abriu um estúdio de atividade física para mulheres, ela é amante de exercício físico. Então, ela é daquela que gosta de fazer tudo. Então, a gente se conectou. Eu gosto, né, eu amo o que eu faço e ela ama atividade física. E Então, eu venho do trabalho privado, sempre trabalhei em empresa privada, trabalhava com consultoria. E, realmente, empresa privada, a gravidez é um limitador, né? As pessoas começam a te ver diferente. Ah, tá grávida. Ah, quando voltar, será que vai voltar? E quando você tá no mercado, que era o que eu tava, né? Eu, enfim, estava trabalhando numa consultoria
amava o que fazia, mas eu acabei saindo porque eu estava indo muito para São Paulo e a família estava ficando em segundo plano e essa não era a minha decisão, né? E aí eu optei por sair, veio a pandemia, veio a Carolina, que foi assim a minha cerejinha do bolo, e eu vi que ela só me impulsionou. Na verdade, ela me deu energia para fazer. Agora eu tenho um propósito. Eu amava trabalhar nos lugares que eu trabalhei, mas hoje eu tenho um propósito. E esse propósito de transformar a vida de tantas mulheres, mesmo que indiretamente, porque as professoras, a Nath, estão muito mais conectadas com as alunas do que eu, né? Porque eu estou trabalhando nos bastidores, eu faço a parte administrativa, financeira, e elas estão lá no dia a dia, acompanhando a rotina de cada uma, né? Incentivando elas em cada movimento. Mas ver essa transformação dentro dos estúdios é sensacional. Maravilha, né? Você está vivendo isso, né, amiga? Estou. Não era o que eu iria falar agora, mas já vou deixar isso muito claro aqui. Gente, eu estou numa busca por essa questão da atividade física devido a toda a correria que eu estou vivendo nos últimos 2 anos, mas eu ainda consegui me esticar bem até janeiro de 2024. Eu compartilhei isso no dia que eu fui lá Uhum. conhecê-las. E aí, parei. Realmente, deixei de olhar para mim, né? Até porque a atividade física nunca foi uma coisa tão natural na vida como foi a de vocês. E aí, desde janeiro, fui parando até que tomei a decisão. E eu pesquisei, eu busquei, eu tenho ido, né, buscar onde é que eu estou bem. Eu quero estar num lugar, né, feliz, que eu me sinta bem. Eu não vou fazer a musculação só porque a partir dos 40 e tanto, só Tem que fazer, né? musculação. A natação não dá, não quero molhar o cabelo todo dia, por mais que eu ame, né? E ainda mais Mas agora nós mulheres, vermelho, que né? desbota mais do que o verde que fica loiro, eu não sei o que cara pior. E aí, depois de ouvir a entrevista da Débora, depois de conhecer vocês, a leveza, a tranquilidade, a alegria que vocês estavam ali naquele dia, e eu fiz uma aula antes de entrevistar a Débora, e já tinha ido, né, à academia de vocês, conhecido a professora, prestado atenção, né, desde ali da recepção e tudo, e foi, assim, sensacional. E a cada dia, né, vivenciando, é muito gostoso. Quando eu falei daquele post que eu recebi, porque eu amo a questão da organização, do incentivo, da competição. Uhum. Então, a união de tudo isso conecta as mulheres Sim. mesmo. Uhum. E nós que estamos ali no dia a dia, porque eu posso falar como aluna, a gente vai ouvindo uma da outra, e a Denise, que é uma colega de turma, falou: eu gosto dos 5 minutinhos antes e dos 5 minutinhos depois da aula, que a gente conversa um pouco umas com as outras. E ela é super da malhação, e ela ali encontrou um grupo, e é muito isso. Eu acredito que a intenção de vocês e realmente a transformação, É uma que independente transformação. do lugar, seja no backstage, seja ali no administrativo, está acontecendo pela decisão de vocês. Parabéns, mas eu estou extremamente satisfeita, real, oficial, assim, e tem resposta para os movimentos que vocês estão fazendo, pelo sorriso de cada professor, pelo Tem. treinamento de cada um, por cada cantinho que a gente tem ali. Tá muito gostoso. Obrigada mesmo. Ficamos felizes. Fico Carol, a mesmo. gente costuma dizer que qual amiga você encontra 2 ou 3 vezes na semana? É tão difícil a gente conseguir encontrar, né? E no estúdio, as meninas se encontram 2, 3 vezes por semana. Então, uma conhece a vida da outra, uma conhece se é casada, se não é, se tem filho. Ah, o filho estuda na mesma escola. Então, elas realmente elas criam uma conexão e uma amizade que é muito legal, né? Hoje mesmo eu estava falando para a Tarsila que eu estava lá, e acabou a aula e eu fiquei um tempinho, porque a gente está com uma aluna que está enfrentando um tratamento de câncer, e ela estava lá falando, e as outras, não, vai dar tudo certo, e não sei o quê. Então, assim, é os 5 minutinhos antes e os 5 minutinhos depois, né? Obviamente, tem a metodologia, que eu sou apaixonada, é, mas essa conexão, realmente, quando a gente abriu, a gente quis fazer o ambiente mais leve possível. Eu falei, gente, já é tão difícil a mulher chegar aqui, porque às vezes, o filho acordou e passou mal e teve uma febre, e aí ela mudou um pouco ali o dia a dia dela, ela chegou, nem que seja atrasada. Que ótimo que você veio. Sim, Que ótimo que você veio. Ai, mas eu tô atrasada, eu peguei metade da aula, tá ótimo. Tá aqui. Que melhor você fazer a metade da aula do que você não fazer. Então, assim, essa leveza a gente vem trazendo sempre, desde o começo.
né? Que às vezes a atividade física é vista meio como Peso. um peso, um castigo, né? E eu falo, Primeiro não, probleminha gente, não que pode você tem, ser. você já, é uma desculpa para você não ir. E a gente não quer que seja assim. É porque eu acho que às vezes, assim, é uma visão, né? Assim, eu acredito que às vezes a atividade física ela vem como uma obrigação. E nós temos, como seres humanos, uma tendência de tentar se afastar de obrigações. Só que quando você percebe que a atividade física ela pode ser colocada como algo de saúde mental também, e de longevidade e de performance, porque assim, à medida que você vai conseguindo, né, você vai melhorando e você vai tendo os resultados. E como a atividade física, o resultado não é imediato, muitas vezes as pessoas desistem. Mas como a gente percebe, assim, hoje todos os estudos mostram, né, teve um estudo em Harvard que fez durante 70 e tantos anos, né, um estudo sobre a felicidade, e assim, e nele ficou consagrado a ideia de que nós precisamos de relacionamentos positivos, de conexões. Então, esses 5 minutos, às vezes, é o que faz com que a pessoa vá não necessariamente deixa de ter o resultado, a performance, mas o fato de eu estar conectado com outras pessoas que têm interesses semelhantes ou que podem, de alguma forma, acolher o que eu estou sentindo, né? É algo que, de fato, chama a atenção dessas pessoas e cria motivação, disciplina, né? Mas, assim, mais do que isso, longevidade. E eu acredito que é sobre isso que todo mundo deveria buscar. Não falo que é só no ambiente da academia, mas esse ambiente da academia, como vocês falaram, ele cria um start. Muitas pessoas vêm de fora de Brasília também. A gente tem essa coisa muito forte aqui em Brasília, que as pessoas vêm muita gente de fora pela diplomacia, pelos concursos públicos, enfim, por uma infinidade de fatores. E essas pessoas ficam deslocadas. Muitas vezes falam assim, cara, eu vou entrar numa academia. Eu lembro uma vez, uma colega minha, que o marido dela era um juiz federal, ixi, você vai assistir, amiga. E aí, assim, eu lembro que ela virou para mim e falou assim, ah, mas é fácil para você, para o Alexandre e tal, vocês estarem lá na academia e tudo. Mas para mim e para o fulano, que assim, a gente não está dentro dos padrões. Olha que interessante. As pessoas têm que estar num padrão para ir para academia. Quando, na Eu tenho uma verdade, a amiga academia que é o fala, já contrário. eu escutou tenho uma isso, amiga que gente. fala para mim, eu falo, eu tô treinando para poder malhar no Slim. Ou então eu já Olho pra escutei de ela e falo, ex-aluna minha, não, eu vou emagrecer e depois eu vou pro Slim. Pois é, Aí o eu que não, é tá um trocado. retrocesso. A gente precisa começar a compreender que, na verdade, não é essa ordem, né? Foi muito interessante o que você trouxe, é importante para você. Vamos lá. Hoje eu estava conversando aqui em casa Eu vi você mostrando sobre. Você vem mostrando, a Carol vem mostrando e esse processo, né, Tem uma Carol? novidade vindo por aí que eu não te contei, que por isso que eu estou mostrando. Ah. Que a gente tem que fazer segredo para ela, entendeu, gente? Vamos lá, pensa comigo. Hoje eu estava conversando aqui em casa com o Guilherme, com meu filho, eu tenho um filho de 19 anos, e eu falando para ele, não precisa falar isso, eu não precisava ter falado, eu falei, o óbvio precisa sim ser dito. E parece que todas nós entendemos a importância da atividade física, parece que todas nós sabemos disso e ainda tem a maioria da população que não está fazendo atividade física. Nós, como profissionais de saúde, a Tiara acabou de trazer que, independente do motivo pelo qual você vá, mas vá, porque todos os ganhos agregados, eles vão acontecendo de maneira inconsciente, natural. Eu já sei quem é a minha amiga Neidinha, que tem mais de 70 anos, que venceu um câncer que não andava e que hoje está fazendo slim, subindo na caixa, ainda cuida de mim e fala, Carol, vai com calma! Olha que delícia. A outra que ficou viúva. Então, a academia, independente de onde seja, você vai conhecer pessoas que estão buscando, né, um propósito ali, seja do emagrecimento, seja da conexão, mas como a Tiara trouxe, a conexão é importante. Talvez você não está convivendo com a sua amiga, talvez, dependendo da idade que você tem hoje, você não pode mais contar com a rede de apoio da sua mãe, porque não dá mais para contar o problema, e é necessário falar. A conexão é necessária, seja através de um telefone, de uma ligação, porque quando nós perdemos isso, nós nos perdemos. Não é verdade? Adoecemos. E sabe, olha que interessante. Sabe o que é esse estudo? Vocês com certeza já sabem, mas eu vou falar para as meninas. Mas assim, esse estudo mostrou que quando a gente percebe como que estão as nossas redes
redes, colegas, amigos, sociabilidade, enfim, essas pessoas que a gente se conecta. Se aos 50 anos a gente tem uma rede, que seja a rede do ócio, entendeu? Que seja a rede de você ligar e tal. Mas se a gente tem essa rede, isso daí vai falar como é que você vai, se você vai chegar aos 80. Então, assim, independente da idade que as pessoas estão, sempre a gente pode começar. Então, eu acredito que é muito bom a gente se conectar, você ter uma proposta de você poder encontrar as mesmas pessoas, de você também, né, ter um propósito de você ou emagrecer, ou só passear mesmo, ou só sair de casa. Agora, assim, o que eu acho, assim, que é uma coisa terrível de se ouvir, é assim, não, eu não vou porque eu não estou em um padrão. Gente, assim, eu sei que pode ser difícil chegar até lá, mas, por exemplo, o caso da Slim Fit, que é só mulheres e tudo, né? Então, ali já também você pode quebrar essa objeção, essa barreira da pessoa achar. Não tem gente só perfeita na academia, né? Assim, e de onde tirou-se que só quem está nessas condições, que existe um padrão, quando a beleza ela pode se exigir milhões de coisas, né? Quando tem pessoas belíssimas que são horrorosas, né? Também tem isso, né? Você tá ruim hoje, hein, amiga? Hoje ela tá. Tá afiada. E eu tenho uma pergunta nesse sentido de mulheres que estão gerando conexões, convivendo com tantas mulheres. E vocês, como é ser sócia? Como vocês conheceram? Existe aí uma amizade? Eu recebi uma pessoa aqui que iríamos, né? A gente que é de negócios, empresários, fazer sociedades, e uma dessas pessoas que apareceu na época falou assim: a gente não precisa se gostar. Isso é só negócio e são números. Então, a gente não vai ser sócio, porque eu preciso de verdade gostar, me conectar, ter princípios e valores semelhantes. Quem Gente, é são um vocês? casamento, não tem como você não Gente, gostar. Você não conta, casa com uma pessoa que você não gosta, né? conta. A nossa história Ai, meu Deus, vou chorar. a nossa história começou no finalzinho de Foi em 2020. 2020, quando eu entrei no Slim Fit. Ainda tinha gestante Slim, tinha Slim Fit e gestante Slim, né? E eu estava grávida da Carolina, comecei a fazer, e lá também me conectei com mulheres sensacionais. Era uma turma Era uma turma de maravilhosa. gestantes Até muito hoje a legal. gente conversa, troca ideia, enfim. E aí, num papo bem descontraído numa das aulas, a Nath estava comentando, né, sobre a franquia, porque eu acho que tava um pessoal de fora fazendo treinamento, dos professores e tal. E eu soltei, assim, levemente. Tá aí uma coisa que eu teria, uma franquia do Slim. Só isso. Isso foi numa sexta. Joguei pro universo. Era uma sexta-feira. E aí chega ela segunda-feira, fala assim: então, quão real é a sua vontade de ter uma franquia do Slim? Aí eu, ops. Conta, o que aconteceu no sábado? Conta. Não, No eu sábado e passei no mal domingo. o final de semana inteiro, porque aí eu fui atrás da Débora para procurar saber o que eu preciso saber sobre a franquia. Ela, não, mas tá tudo no site. Eu, não, tem que ter uma vantagem, porque a Débora estava grávida também, então eu dava aula para ela também. Falei, tem que ter uma vantagem de ser sua professora. Me conta os pormenores, as letras miúdas. E aí ela, ué, Nath, mas você tem interesse? Eu falei, vai depender do que você me contar. E aí ela falou, mas tem muita gente querendo. E aí ela foi me falando os nomes das pessoas e tal. E eu falei, inclusive a Tarsila. Na hora que eu falei, inclusive a Tarsila, ela olhou pra mim, ela, Tarsila? Aí eu, ela comentou que gostaria de ter uma franquia. Aí ela, ué, tá aí um casamento que eu acho que dá certo. Manda uma mensagem pra ela agora. Eu falei, calma, gente, eu tô aqui só perguntando as coisas pra você. Aí ela, Nath, oportunidade, passa, a gente tem que abraçar. Manda uma mensagem pra ela, eu, calma. Que a Tarsila é sempre muito pontual. Eu falei, ela sempre chega antes. Então, na segunda, quando ela chegar, eu converso com ela. E aí foi isso. E eu passei mal o final de semana inteiro com essa informação aqui pra falar com ela. E aí eu falei, e aí? Ela, ai meu Deus, espera, calma, deixa eu pensar. Aí eu lembro que a aula dela terminava 9 da manhã, quando foi 1 da tarde, ela me mandou uma mensagem, oi sócia. Deixa eu Cheguei pensar, em casa. 2, 3 horas. Gente, eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz, abri o site, entrei no site do Slim Fit, li tudo, vi investimento, blá, 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 fiz umas contas, liguei para o Ricardo, falei, amor, não sei o que, ele falou, toca o barco. Aí, a hora que eu precisava. Aí, foi sócia.
Aí começamos. Houveram desafios, os desafios existem, a questão do relacionamento de mulheres. Fala pra gente, porque é muito legal hoje que está tudo dando certo, vocês já estão com 2 unidades, né? Chegar até aqui. E muitas vezes as mulheres, né? Porque acredito que fomos incentivadas a competir desde sempre, e é uma das nossas buscas aqui para vocês, né? Mães, zero censura, total zero censura aqui, que possam se inspirar em histórias de mulheres que dão certo. Que se juntam, Que né? se por juntam. A Então, gente tem que propósitos dar a mão semelhantes. e caminhar junto. E que os problemas podem sim acontecer, mas existe uma mulher madura que se conhece, que investe em si mesma, em respeitar a outra, que pode dar certo. Então, eu quero ouvir se essa história realmente é possível, mesmo com os desafios e se eles aconteceram. Contem pra gente. Carol, a gente se dá muito bem. Assim, não somos iguais, mas a gente se respeita muito em tudo. Então, eu fico muito com a parte técnica, o marketing, ela com o administrativo, o financeiro, mas tudo uma sabe o que está acontecendo, uma consulta a outra. E assim, nesses 3 anos, eu posso dizer que a gente se Jogou estranhou duas- duas vezes. E mesmo assim, Por uma besteira, uma que depois a gente fala, besteira, que depois a gente morreu de rir, né? Porque foi um tal de coloca ou não coloca a canjica em cima do negócio. Foi isso. E, Acho mas que assim. talvez a gente estava naqueles dias, Então, eu sabe, ia né? falar agora, Que você tá menstruada. nesses dias que a gente solta umas farpas assim, que você fala, gente, pô, eu fiz Mas isso. foi só. Mas a gente tem muita abertura uma com a outra, então quando a gente percebe que o negócio tá, a gente senta, não, vamos, o que que é que tá pegando? Então a gente conversa, a gente se abre, uma fala o que que tá incomodando, o que que não sei o quê. Enfim, a gente tem uma relação bem boa. E eu acho que, assim, a equipe que a gente formou no Slim também é uma equipe muito gostosa. Não existe... Bom, lidar gente com pessoas é escuta, difícil, A né? gente Cada escuta uma que em tem. outras unidades, às vezes, o franqueado estimula até uma competição entre os professores e tá tudo bem. No nosso, a gente tentou fazer isso. Em Não rolou. determinado momento, não aconteceu porque aconteceu. elas se dão muito bem. Você percebe mais o sentido da colaboração do que da competição. Então, assim, a gente desistiu. A gente falou, nem adianta a gente ficar promovendo muito assim, faz isso que ganha isso. Não dá certo. Eu vim do corporativo, né? Trabalho ainda com treinamentos e com liderança e liderança de grandes equipes, e eu tenho uma resposta para isso, né? Vocês colaboram uma com as outras, uma com a outra, vocês não. Então, é a energia da liderança Uhum. que vai fazer a energia do time e a atração disso. Por isso, não adianta a gente tentar instituir algo que não funciona para a gente, aqui na estratégia, aqui onde tem a decisão, e acreditar que o time vai funcionar. A cultura chegou com vocês, é uma cultura de respeito, de apoio, dessa integração e não da divisão. Então, essa equipe vai, e o que entrar vai Vai se entrar no engajar esquema, naquele né? esquema. É. Faz E, assim, sentido? faz muito. Fora que, assim, se você tiver uma percepção de que liderança, existem vários tipos de liderança. A liderança pelo conhecimento, a liderança pela autoridade, pela hierarquia e também a liderança pela colaboração e pelo trabalho. Então, se eu vejo, né, que o meu chefe, porque existem chefes e líderes e, enfim, existem muitas coisas. Mas, assim, no caso de vocês, pelo que a gente percebe, né, vocês são chefes, líderes, mas vocês utilizam da colaboração como esse ponto alto. E aí não tem jeito, né? Porque você vai querer ser de outra forma. Se essa forma está dando certo também, para que vai, né? Vai mexer. É natural, é instintivo, é o que nós somos. Muitas vezes a gente tenta, e como eu vou fazer isso, né? Como eu preciso ser para ser isso? Ser você. E é sendo você, porque houve uma amizade, houve um respeito, tem uma que decide mais rápido e a outra que vai. Eu não ia aguentar ficar 3 dias calada, sexta, sábado, domingo, até poder. Morria, não ia. Ela é um pouco mais impulsiva. Se fosse com ela, ia mandar mensagem na mesma hora. Não, tanto que a decisão, 1 da tarde, pronto, é isso. E decidida. E é esse equilíbrio entre mais racional, uma dominância maior, um planejamento maior, uma que compreende mais, e aí vai se formando, né, um time de verdade. Eu falo aqui na empresa,
Eu sou diferente, né? A minha liderança é bem diferente, inclusive não vou falar como é, tá? Inclusive, eu sou chamada de general em todos os lugares. E tá tudo bem, Sim, né? é a sua forma, né? E eu falo assertivamente, olhando no olho, quando eu vejo qualquer possibilidade de um atrito que não seja leal, de que não há uma defesa entre nós, né? Eu falo a defesa mesmo, você vê que até os meus termos, eles são, né, militares. Ou somos uma quadrilha, ou somos um time. Ou tá todo mundo do mesmo lado, ou tem alguma coisa errada aqui. Então, é isso que eu vejo, né? Onde é que alguém entra para fazer parte de um time, alguém vem falar da Tiara, isso é tão claro que vocês já me ouviram falando da Tiara desde lá. Uhum. E assim é com o meu time, e é uma admiração, não tem isso de matar e morrer, mas eu tô do lado de alguém que a gente vai junto, e é essa busca, né, dessa força de acreditar junto e vamos passar por isso, né? Então, é importante que a gente realmente saiba quem nós somos. Não tem como mudar. Quantas conversas a gente já teve que eu falo assim, eu não sou Hello Kitty. É aquela boneca que nem tem boca. Aí a Tiara, Carolina, calma. A linguagem não violenta. E como assim que eu não tô falando? Ela, pode ser feito assim. E se eu acho que ajustes precisam ser feitos. Sim, o Com tempo Sempre, todo. maturidade o tempo todo. Mas quando nós somos quem realmente somos e sabemos quem somos, né? As coisas vão fluir, vão acontecer. E o seu time vai se parecer com você. Por que que alguém procura outra pessoa? Eu sempre penso assim, eu gosto, graças a Deus, as pessoas procuram, às vezes estão com alguma dificuldade, amigos, estou falando, não estou nem falando dos pacientes, né? Estou falando dos amigos, e busca uma outra pessoa para conversar, né? Por que que você se torna essa outra pessoa para conversar? Por que que você se torna confiável para alguém? Então, assim, são esses pontos, né, de escuta, de equilíbrio, de respeito. É uma pessoa que você confia, uma pessoa que você sabe que você pode entregar o seu pior muitas vezes, né? Porque a gente não entrega só o nosso melhor. E muito importante, você mulher que está nos ouvindo agora, a Tiara trouxe um ponto tão importante que é a palavra confiança. Eu fiz uma última palestra no início do ano. Eu sempre busco, né, saber o que que a gente pode levar para as empresas nesse ano. E eu prego hoje pela cultura da confiança. Por quê? Eu não posso falar que eu estou com ansiedade na empresa, eu não posso falar que eu estou grávida. Se eu estou passando por um processo depressivo, eu não posso falar. Tem como você me pedir um treinamento de engajamento num lugar onde ninguém confia em ninguém? Não. Onde eu não posso falar para minha líder que eu estou passando por um momento. Uhum. Então, tudo tem a ver com a confiança. Vamos gerar essa confiança. Eu preciso confiar. E partimos da premissa que você precisa confiar em você. Você precisa de verdade se olhar e ter essa autoconfiança. É essa busca que, por isso, muitas vezes trazemos aqui todos esses pontos com relação ao autocuidado, à autoestima, à autoconfiança, porque isso tem que ser intencional e essa busca, ela tem que estar dentro de você, porque ninguém pode fazer nada que só você pode fazer. Tem coisas que só você, como ir malhar, né? Uhum. Ir malhar, só você Pode pode fazer fazer. por Por você. mais E que, xixi? né? Não. Isso é besta. Tenho uma pergunta para vocês, meninas. Quando eu te ouvi falar assim, eu não sou mãe, eu não sou casada, e vi a total empatia com relação a mães a entender isso, né? E você é campeã brasileira, né? E você está indo para uma maratona sendo mãe. Deixa eu explicar qual foi a minha dúvida e a conjunção aí. Existe, ou vamos quebrar um padrão, ou vamos realmente entender como isso é possível. Quando o filho nasce, você não consegue mais chegar em determinados objetivos, principalmente como correr uma maratona, ser uma grande profissional, ser uma grande empresária. Valida comigo que isso acontece? Uhum. E ainda sendo mãe, 3 filhos e está indo correr uma maratona, que é algo, para mim, extremamente, né, O desafiador. preparo é muito desafiador. Conta pra gente como é ser isso, como está no meio dessas mulheres, essa questão do maternar também para você, se essa busca por ser essa ginasta, por ser uma campeã brasileira, caso você queira compartilhar com a gente, houve também a necessidade de abrir mão de alguma coisa. Me fiz entender? Faz sentido? Conta pra gente. Carol, então, antes de mais nada, eu sou cristã.
Então, quando você se coloca no lugar do outro, fica muito mais fácil. Eu não sou mãe, eu não sei o que é ser mãe, eu não sei o que é acordar de madrugada para ver febre, não sei o que é isso. Tenho os meus perreps, né? Mas escutar. Às vezes você não precisa falar nada, você não precisa trocar nada, mas só de você escutar, você tá ali disponível para a aluna, aquilo é tão importante. Às vezes ela tá ali, ó, sabe, falando um monte de coisa e você escuta e fala, calma, né? O que que a gente pode resolver agora, nesse momento? Vamos por partes, né? Então, eu não vejo nenhuma dificuldade em me conectar com as minhas alunas, nenhuma. A Maia, grande maioria é mãe, né? A nossa faixa etária é dos 35 aos 50, então tá bem naquele furacão de criança pequena, né? E eu acho maravilhoso. Inclusive, às vezes eu falo, Tarsila, da próxima vez que a gente fizer um evento, vamos colocar um pula-pula aqui fora. Então, assim, tragam. Eu falo para ela, eu falei, eu prefiro que ela traga o filho, que a gente lide ali com o filho, que não é um ambiente muito seguro, mas que a gente saiba lidar, do que ela falte, do que ela não vá. Então, eu preciso que ela esteja comprometida com Acolhida. ela, e acolhida. Então, eu não posso colocar barreira, né? Então, eu não sinto menor dificuldade nisso. Em compreender, Não. porque a gente ouve muito, né? Você não tem cadeira, né? O lugar de fala. E é bem perceptível mesmo essa compreensão, né? Mas está no escutar, né? Está no Sim. acolher. E ter chegado a ser campeã brasileira, a essa questão da atividade física, ser uma empresária, você já ouviu alguma vez que também para você é fácil, não tem filho? Como é que é isso? Já. Pior é que já. E eu escuto isso às vezes das professoras, porque as nossas professoras todas têm filho, né? E às vezes, mas o meu filho estava com febre de madrugada, né? Enfim, tem esse julgamento, Carol, mas enfim, coisas da vida, O né? julgamento não é seu. Você Exatamente. escolhe, ou você pega esse julgamento e E deixa faço ele isso te pesado. corroer por dentro, ou você Eu, no joga meu ele pro papel ar. de coordenadora, de líder, eu vou cobrar como coordenadora e de líder. Como ser humano, eu, obviamente, vou tentar balancear ali, né? Então, assim, não, fica tranquila. Às vezes, já aconteceu de professora, nossa, eu me atrasei porque não tem problema. Eu começo a aula para você, né? Como eu sou professora, tem esse facilitador. E vem com calma, vem tranquila. Então, não tem jeito. Você cobra de um lado e afrouxa do outro. E assim vai. E ser mãe, ter 3 filhos, ser casada há 17 anos, que aí é que vem mesmo. Como assim? Acabou a vida. Já tá desse jeito. 2, agora 3. E todas essas conquistas dá-se a quê, Tarsila? Uma coisa que eu sempre fui, Carol, é determinada, sempre tive muita vontade de realizar. E eu confesso que, assim, na minha época de recém-trabalhadora, né, estagiária, e eu só ia. Trabalhei na Brasil Telecom durante 11 anos. Foi uma escola para mim, eu morro de saudade daquela casinha. E ali eu só me via como executiva. Eu vou para São Paulo, não quero casar, não quero ter filho, vou pá, 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 pá. E assim, a vida vai te mostrando outros caminhos, né? O Ricardo é primo de uma amicíssima minha, sou amiga dela há muito tempo, só que ele morava em Fortaleza. Aconteceu dele vir para cá, aconteceu dele ser extremamente insistente, porque naquela época não tinha celular, né? Aí ele ligava para minha casa. Aí minha mãe falava: "Minha filha, o Ricardo". Eu, fala que eu não tô. Aí ele conseguia falar comigo: "Uma filha, fala, é um menino bom, conversa com ele". "Mãe, tô estudando, Tá não quero vendo que mãe sair". sabe das coisas? Não quero sair, não quero sair. Enfim, aconteceu, a gente começou a namorar, casamos. E aí veio o Antônio. E o Antônio foi assim, numa transição de trabalho, porque eu estava trabalhando num lugar, não estava gostando. Eu falei, eu vou sair, não vou ficar num lugar que eu não gosto de trabalhar. Saí, engravidei. Falei, lá, aí veio aquela, né? Lascou. Ninguém vai me contratar agora. Me conformei, assim, nesse aspecto, graças a Deus, né, o Ricardo me deu a oportunidade de ter a gestação sem precisar trabalhar.
tive o Antônio, fiquei ainda 1 ano, né, procurando, mandando currículo, nananã. Aí comecei a trabalhar. E aí engravidei do Gabriel trabalhando, fiquei a gravidez inteirinha trabalhando. Trabalhava igual uma louca no setor bancário, para lá, para cá, em reunião em ministério, não sei o quê. Enfim, quando eu tive ele, eu ia voltar, o meu par virou para mim, era uma amiga minha, virou: então, as coisas que você fez, ninguém nem tocou. Ninguém nem olhou o relatório que você fez. As coisas aqui estão super paradas. E estava rolando um monte de demissão. Eu falei, eu prefiro que eu vá e deixe oportunidade para outras pessoas. E aí resolvi ser mãe. E aí fui mãe, ajudava o Ricardo em algumas coisas da empresa, que ele me pediu opinião, em marketing. Fiz curso. Depois eu voltei para a consultoria que eu trabalhava, estava fazendo muito trabalho em São Paulo. Então, assim, eu nunca tive medo. Nunca tive medo de buscar, de me desafiar. Eu não sei, eu vou atrás, vou procurar saber. E assim foi a minha vida. E veio a Carolina na pandemia. Eu falei, eu ia fazer 40 anos. Ela foi planejada? Então, foi. Mas foi do tipo assim, vamos ver se vem. Porque eu ia fazer 40 e eu queria muito, eu sempre quis. Eu, na verdade, queria ter 5, só que eu demorava para engravidar. E aí eu falei, só é para ter 2. E eu virei pro Ricardo e falei, então, ano que vem eu vou fazer 40. A gente vai pro terceiro, não vai pro terceiro. Eu tava com o Dil. Vamos tentar? Vamos. Tirei o Dil, fui lá na Nossa Senhora de Guadalupe, pedi a bênção para ela. Eu fiz aniversário no dia 10 de outubro de 2020, 40 anos. Soma tudo, dá 40. Dia 31 de outubro eu descobri que eu estava grávida. E aí foi maravilhoso. E a maratona veio assim, eu acho que mais uma vez para mostrar para mim que eu sou capaz. Porque vira e mexe a gente questiona. Questiona o quão a gente acredita na gente. Será que a gente é tudo isso que as pessoas falam que a gente é? Né? Porque assim, uma coisa são os outros falarem para você o que Tarsila acham de gosta você. de se desafiar. Ela gosta disso. O negócio, o marasmo para ela não Cansa. funciona. Ela cansa. E aí, no ano passado, 2 alunas nossas estavam fazendo maratona e a gente acompanhando no aplicativo. Aí elas acabaram a prova, mandei uma mensagem. O meu treinador da assessoria de corrida viu a mensagem, aí ele me mandou um WhatsApp. Então, maratona, qual que você vai fazer? Eu não tô acreditando que você viu minha mensagem para ela. E aí, falei, quer saber? Eu vou encarar o desafio. Mas é difícil, não é fácil. Porque tem dias que eu acordo 10 para as 4, tem dias que eu acordo 4h30, tem dias que eu tenho noite mal E dormida. abdica de momentos Abdico de momentos, assim, com a com a família. família. Psicóloga, explica. Mas, assim, antes de eu fazer a maratona, me inscrever, eu sentei com o Ricardo e falei, amor, então, eu tô Psicologia. pensando em fazer isso. O que você acha? Ele falou, tudo bem, vambora. Falei, é período tal, tal, você vai O comigo. ciclo começa tanto. E aí ele me apoiou. O apoio é importante. E aí os meus filhos, tipo, entraram comigo nessa. Mamãe, quanto você correu hoje? Só isso, mamãe. Pô, só, meu filho. Não, mamãe, aquele outro dia você correu 32. 32 é muito, isso daí não é nada. Então, assim, eles estão empolgados junto comigo. Isso é muito gostoso. E vambora. Viver, né? Assim, eu acredito que assim, não existe como a gente dar, né, uma definição. Acabei de te conhecer, né? Com mais um pouquinho de tempo até dá, mas assim, é algo que é desafiador, né? Então, assim, você entregar ao mundo algo desafiador te dignifica de alguma forma na sua própria visão de si mesma e te dá uma noção de autoeficácia. Eu consigo, eu sou capaz. Você viu que você falou exatamente esses termos. Então, assim, por que eu faço isso? Né? Por que eu faço o que eu faço? Eu faço o que eu faço porque eu quero ter exatamente essas respostas de mim para mim mesma, de engajamento das pessoas que estão ao meu redor, de mostrar que é possível uma mãe de 3 filhos, uma mulher que está ali, e de ter o amparo das pessoas que você ama, de colocar essas pessoas também para deixar um legado. Então, assim, eu acredito, a minha mãe faz o caminho de Santiago de Compostela, ela já fez 8 caminhos, ela vai de mochila sozinha, ela fica 1 mês na Europa e andando e conhecendo pessoas. Então, assim, o que é isso? Se desafiar, se manter vivo, se manter conectado com si mesmo, se manter conectado com seus próprios propósitos. Há algo além dos meus filhos,
algo além do meu marido. Sou eu. Exato. Por mim. Por mim. Exato. E aí funciona. Funciona. E aí dá certo. Porque quando nós ainda estamos fazendo sem saber o motivo, porque a motivação é um motivo para agir. Então, por que que eu faço o que eu faço? Né? Como eu vou fazer isso? Então, aqui a gente pode perceber na história da Tarsila um porquê, um como, um quando. E eu quero te incentivar a perceber o quão importante é, quando a gente toma uma decisão, a ecologia, o perguntar, o comunicar, não é pedir para fazer algo, mas se eu escolhi um casamento, se tem uma decisão a ser tomada. Tem muita mulher que fala, mas eu não sou apoiada, eu nem vou fazer, ou eu nem vou falar. Mas é muito importante que essa cultura de comunicação que foi O instituída diálogo é desde o muito início, importante. De né? Muito confiança. importante. De Tipo, você falou. confiança. E só funciona quando nós tomamos uma decisão e comunicamos aos nossos pares, porque nós necessitamos de rede de apoio e esses pares dizem ok. Sabe por que que vai funcionar? Porque você não vai parar. Então, quando você começa sem sinalizar, sem comunicar, os problemas vão começar a acontecer. E talvez você fale, mas para mim nada dá certo. Eu entrei na academia, daqui a pouco começou um problema e uma confusão. Você decidiu fazer dieta, aí você quer mudar a comida de todo mundo dentro de casa. Ou outras decisões. É necessário que se compartilhe, porque uma decisão, um objetivo compartilhado, aceito, comunicado, funciona na sociedade, no casamento, na Uhum. amizade. Sim. Não é É verdade? aquele negócio, né? Você parte de uma ideia. Vocês, se você pensar assim, a maratona, a empresa de vocês, a Slim Fit, né? A gente tem uma ideia, né? Da ideia, a gente precisa fazer um planejamento. Do planejamento, a gente diminui em tarefas. Então, vamos olhar o lugar, vamos olhar o ponto, vamos fazer pequenos trajetos, vamos fazer grandes trajetos, vamos fazer um recovery, né? Não sei se vocês fazem, mas deve fazer nesse negócio de entrar no gelo, né? Que eu vejo que esses maratonistas tudo vão lá para poder Na piscina mesmo da Carolina de plástico que a gente comprou bem velhinha, Bota bota um os saco de gelinhos. gelo e vou ali mesmo. Mas tem o gelo, não Tem tem? gelo. Então, assim, é isso, né? A gente parte de uma ideia sempre. Tipo, nós tivemos a ideia. Nossa, se a gente fizesse da ideia, a gente sentou e fez um plano. Do plano, a gente falou, e tarefa, quem seria, como seria? E também de recalcular algumas rotas. Porque muitas vezes a gente tem uma ideia e a gente acha que aquela ideia tem que ir até o final. E muitas vezes, no decorrer das coisas, a gente vai percebendo que aquela ideia não funcionou como a gente gostaria. Então, exatamente, você se moldando aquilo. Então, por exemplo, você falou do. Eu me sinto. Você disse, né? Eu não me sinto. Eu só acolho, eu escuto, eu vejo, eu não me sinto nada, não me sinto nada em relação ao que o outro traz, como se eu não tivesse essa cadeira. Eu ali não é sobre mim. Isso é muito importante, né? De você pontuar, porque às vezes há uma exigência muito social de que uma coisa se dê de determinada forma. Vamos supor, você vai lá fazer maratona, que você complete sua maratona, mas vamos supor que aconteça alguma coisa. Você tem 3 filhos, a gente nunca sabe. Então, assim, é da gente se permitir que as coisas mudam. Assim, eu comecei a fazer um curso, depois fui para outro, já estou em outro. Nem me fala de tanto curso. E é o que? É uma forma de me manter viva. Do mesmo jeito que você encontra a sua forma de se manter vivo, que seja no movimento do corpo, que seja numa maratona, que seja estudando, fazendo um curso, que seja empreendendo e botando milhões de cenários e viajando o mundo. Então, assim, cada pessoa encontra a sua forma, que você encontre a sua, sem tentar se moldar na cultura do outro. Às vezes que as outras pessoas e que as meninas estão aqui hoje, né, que sirvam de inspiração para a gente ver que há vários caminhos. E há várias possibilidades de continuar feliz e se mantendo viva. Sendo mãe não casada, sendo mãe de adolescente divorciada, sendo casada com 2 filhos e querendo se manter casada, continuando casada e querendo ter 5 e outros não querendo ter nenhum. E tá tudo E bem? tá tudo bem. Isso é ser zero censura. Isso é viver, isso é ser cristão, né?
nessa profundidade do entendimento que a nossa vida ela tá aqui para que a gente possa viver, ser grato, porque é muito fácil ficar no lugar de vítima, de dor. Gente, é muito mais fácil. Parece ser difícil, mas é um lugar muito mais fácil o correr, o procurar, o ler, o ir para academia, o procurar outro assunto. Essa vontade de viver, ela tem que ser intencional, é uma decisão. E eu falo sempre, a palavra decisão tem como sufixo cisão. Algo tem que ser cortado, que seja a reclamação, que seja o doce, que seja a língua, né, Ai, minha meu irmã? Deus, o doce tá É mais mais... fácil cortar a língua. Eu tenho uma pergunta para você, Nath. Como é chegar a ser campeã brasileira de algo? Porque é tão bonito quando a gente ouve isso, né? Somos o país das Olimpíadas, do Não, futebol. agora do Quando a futebol gente... já não tá, não. Pra mim. O futebol tá É, ruim, viu? Ainda bem que O nós negócio tá estamos. ruim. Mas você sabe que eu estava pensando isso essa semana. Ainda bem, volta o Ainda o olhar Para outros esportes. O meu filho estava falando, ele falou assim: Nossa, mamãe, o Brasil não vai para a Copa. Eu falei assim: Cara, eu nunca vi o Brasil não ir para a Copa, mas que bom, porque agora a gente está olhando outros esportes. Você vê assim como país não vai- o tênis Brasil não Não, vai o pra país Copa? só valoriza o jogador de futebol, só Brasil não vai valoriza. pra Copa? Não, porque o Não, Brasil tá perdeu muito mais ruim. um. Porque tá muito ruim. E olha que ampliou o número de cadeiras para a Copa e mesmo assim a gente está perigando de nem ir. Mas assim, eu acho que é interessante olhar para outros esportes. Qual era o esporte que você fazia? Assim, eu até gostaria de saber, sabe? Porque assim, a gente que tem filhos, né, fazendo esportes, eu tô numa situação também bem desafiadora. Porque o Matheus começou tênis, o tênis é um esporte individual muito técnico e ele se cobra muito, mesmo a gente colocando como algo que é para ele brincar, que é para... E às vezes eu vejo assim que o que a gente pode fazer, né? Assim, porque eu sempre falo, é treino, repetição e treino, meu filho, e é você saber o que você gosta, o que você faz. Só que eu acho que para um atleta de alto rendimento, como, né, foi seu caso, o que você acha assim o que é fundamental para que realmente uma criança, por exemplo, que goste muito de um determinado esporte, consiga sobressair ao longo dos anos? O que você acha que pode... Mas conta a parte ruim também, conta toda essa parte, É, porque também é então, bem eu, desafiador, né? sem dúvida nenhuma, o apoio da minha família. Assim, dos meus pais e dos meus irmãos. Eu tenho 4 irmãos, 3 homens e uma mulher. E todos iam para a competição, todos assistiam. Às vezes eu tinha competição no sul. Quando eu abria a janela assim do alojamento, estava meu pai saindo do carro de surpresa. Eu fui para o Sul-Americano na Argentina, meu pai apareceu de surpresa também. Então, assim, o apoio da minha família, sem dúvida, não é fácil. Eu treinava muitas vezes de 2 às 8 da noite, então a tarde inteira. Eu não tinha forças para comer, nem para tomar banho, muitas vezes. Eu lembro da minha mãe me dando comida na boca e eu dormia do jeito que eu estava. Qual esporte? Eu fiz ginástica rítmica. Fiz durante 11 anos. Aquela com a fita, bola, arco. Então, o apoio da minha família foi... E não tem jeito. O esporte, quando a gente começa... Eu, por exemplo, eu nunca fui uma talentosa ginasta, mas eu era muito esforçada. Então, eu tinha na mesma equipe, né, minhas colegas de equipe, algumas muito talentosas, eu era a esforçada. A que acabava o treino ficava um tempo mais, nerd, né? É Só- nerd. Eu ia falar isso É. agora, mas É você nerd, falou. né, gente? Ela é nerd total. Eu sou a Ela é nerd, nerd a que total. faz a mais, além, É sabe? nerd. Fora da Em- curva. Mas você acha que isso foi porque assim, você teve pessoas que chegaram até onde você chegou dessa sua turma ou você acabou se sobressaindo pelo esforço? Não, pelo esforço. E é uma equipe, né? Assim como a nossa equipe do Slim Fit, a nossa equipe, uma dava força para a outra. Então, a talentosa me dava muita força, eu dava muita força para a talentosa. Tinha, obviamente, aquela que eu tenho que ser melhor que aquela, entendeu? A Não sei por quê, competitiva. mas e que muitas vezes era alimentado pela própria técnica, né? E Que doido, funciona, né? de alguma forma, né? Vai funcionando. Sim. Então, assim, na equipe é equipe, não tem jeito, né? Foi Eu não uma era só. escolha, como isso nasceu? Existe isso, um atleta, essa necessidade, isso nasce com você, como ela falou, foi um esforço. Como é que foi? Como é que isso nasceu? Mas eu tenho Não, eu outra acho dúvida. que Você era falou que você era era esforço, de mim talentosa. mesmo.
será que as pessoas acham... Porque, assim, a gente tem um nível de congruência, às vezes, equivocado. Às vezes, por exemplo, você achava que você era esforçada e não a Não, talentosa. eu achava que eu era o máximo. Eu acho hoje que eu sou que eu era esforçada. Quando eu olho meus vídeos, eu sei, oh, Jesus, alguém me colocava para competir desse jeito. Mas hoje eu Uau! tenho essa percepção. Então, lá atrás, Não, você não eu achava, você achava achava que que eu você era era o máximo. ótima. Máximo, tava ali nas finais dos brasileiros, eu tava maravilhosa. Hoje eu percebo, quando eu vejo os meus vídeos pequena, eu falo, meu Deus, eu não era talentosa. Mas quando a gente é novo, a gente não tem muito medo das coisas, E por isso né? A gente funciona. vai fazendo. E é por isso que o adulto para de realizar. Quando eu falo nos treinamentos, sonhe, ainda hoje adulta, como criança e realize como adulto, porque a criança, ela vai brincar e ela vira o super-homem. E ele vai jogar futebol e ele fecha os olhos e fala: "Gol do Neymar". Ele enrola um saco de lixo ou a menina e vira o super-herói. E ali eles brincam porque eles não tiveram um maior número de pessoas como nós adultos dizendo: "Você não vai conseguir". Não é por aí. Tem esse que é melhor. Se compara para cá, se compara para lá. Então, essa menina lá atrás, essa menina que fez com que essa mulher estivesse aqui hoje, eu me achava era realmente o máximo. E que essa Aí meus pais, lição. se tinham em algum momento alguma percepção disso, eu era a top. Ah, mas Campeã para os pais mundial. e a mundial. Campeã mundial olímpica. Eu era maravilhosa. Gente, o quanto é importante, e isso é muito sério. Você pode ser uma mãe solteira, que eu não gosto desse termo, né? Porque mãe é mãe. Você pode não ter uma família padrão, mas o seu filho, ele vai chegar onde a intensidade do seu amor para ele, a dedicação, o fazer com que ele acredite. Eu falei para vocês, a Tiara, ela lê com as crianças, ela brinca. Teve um dia que a gente estava aqui, o Matheus, brincando com a Laís, ela pegou a arminha e falou: "Não é justo, ela é pequena". Isso é participar, isso é estar junto, isso é amar, isso é se interessar. Olha o resultado o seu resultado foi o resultado do incentivo e da crença, porque os pais, você mãe, independente, né, você pai também que nos assiste, porque olha, pais, nos assistam, são as pessoas que os filhos mais acreditam. Mas É você o sabe herói. que eu acho que, assim, tem umas coisas interessantes, porque, assim, falando em esporte, né, o Alexandre chegou a jogar Futebol futebol na linha de base e tudo, e ele não tinha o apoio do pai, né, e todos os colegas dele falam, nossa, ele era o melhor lateral que já se viu e tudo, e foi convidado por times internacionais e tudo, só que o pai dele tinha a questão do estudo tão forte que o pai dele parou de falar com ele quando ele foi embora. O pai dele ficou 2 anos sem falar com ele quando ele foi para o Cruzeiro, né. E ele fala que isso foi muito difícil. E ele faz exatamente o contrário com o meu filho, né. Então ele está em todos, ele apoia, ele vê onde que ele joga junto e tudo. Então assim, às vezes a gente não tem a mesma realidade. E isso não quer dizer que a gente não possa modificar essas realidades. Eu falo, eu não gosto dessa palavra assim de se curar através de filhos, né? Eu acho que a gente precisa buscar se melhorar através de nós mesmos. Mas, assim, a forma da gente poder revisitar a nossa infância sem dor e ver o que deu certo e voltar ali no que você acha que poderia ter sido diferente e a gente fazer essa diferença, eu acredito que esse olhar pode produzir assim atletas muitas vezes mais conscientes, seres humanos também mais assim e a gente teve um incidente esse fim de semana que estava tendo um treino e aí o Alexandre falou assim, cara, eu fiquei tão impressionado assim como as pessoas estão perdendo um pouquinho da humanidade com as outras. Assim, ele viu uma situação de uma criança chorando, né? E aí um pai intercedendo, não, não, não vai lá não, porque você precisa se manter concentrado. Tipo assim, aquilo mais forte do que você de fato ver seu filho vendo a dor de outro querer acolher. Então, assim, a gente precisa ter muito, assim, quando você tem uma sensibilidade, eu acho que o esporte, ele tem que te ajudar a manter-se
sensível, concentrado, porque a sua concentração não está no outro, sua concentração está em você. Agora, se você perde muito dessa humanidade para você ser o melhor, para você ser ali alguma coisa precisa também, né? E a gente vê assim vários essa coisa do atleta, né? A gente vê como o estado emocional é algo muito especial para um atleta, porque a gente viu agora teve o Open da Sabalenka, né? Eu não sei se vocês, mas assim, e ela conta, eu queria ter entregado esse troféu, eu queria ter ganhado com meu pai vivo, o pai dela era o treinador dela. Então, assim, essa questão do entregar aquele, né, honrar aquele que me honrou, enfim, mas da gente perceber, né, que isso está em muitas possibilidades da gente de se analisar, e se analisar com um lado mais humano, né, você vê que ela conseguiu, conquistou, em um outro momento, porque tudo aquilo que foi feito lá atrás possibilitou para que ela ganhasse hoje o prêmio. Porque o esporte, eu falo que é meio que persona não grata, né? Você vai receber, então, assim, por exemplo, você está ali numa maratona, você não vai sair de 1 quilômetro para 42 quilômetros, né? E assim, tem um livro que eu acho fantástico, que agora eu posso falar dos livros, que é Nada Pode Me Ferir. Não sei se você já leu, mas, cara, tem que ler porque ele é um atleta de alta performance, de maratonas, e ele explica como é sacrificante, né, você conquistar as coisas, e que o esporte ainda é uma dessas formas de te mostrar o seu próprio limite de corpo, então assim, que bacana, né? O esporte te ensina muita O coisa. que você acha que assim vem te ensinado no esporte? Uau. Que está te ensinando esse esporte? A me escutar é a primeira coisa, porque eu sempre corri com fone de ouvido. Antes de Assim, começar, só um pouquinho. Antes dela começar, eu sentei com a Tarsila e falei: você precisa frear, se ouvir, comer, porque vive de luz, entendeu? Mas você viveu de luz também, você falou que você não comia, né? Não, quando eu era ginasta. Pequenininha. Mas enfim, e aí ela só assim, ó, falei: não tem isso, não tem aquilo, não, não, não. Aí ela assim, falei: por eu tô bem favor, bonitinha. freia. E ela tá, mas enfim. Mas assim, a primeira coisa é me escutar, porque eu sempre corri de fone. E o que eu percebi na corrida sem fone? Que você tem tempo para ouvir os seus pensamentos. A música bloqueia os seus pensamentos. Você está no ritmo da música, você não escuta a sua passada, você não escuta o seu corpo, você não percebe se sua batata da perna está doendo. E quando eu terminei os 32, eu fiz 32 quilômetros sozinha, porque o pessoal que corria comigo estava na meia de Floripa. Eu não acreditei, porque assim, ali foi um trabalho muito mental comigo mesmo de não desistir. Porque quando você está correndo com todo mundo junto naquele propósito, o tempo vai passando, porque uma vai conversando, eu escuto mais, eu fico mais calada, eu não consigo correr e conversar. Ou eu corro ou eu converso. Mas eu fico escutando uma coisinha ou outra, eu falo, então o tempo vai passando mais rápido. E correr me proporcionou também uma coisa que há muito tempo eu não fazia, geralmente era no caminho da escola com os meninos, mas a rezar e a conversar com Deus, aquele meu momento com Ele. Porque quando eu estou treinando com música, com o comando da professora, a gente conversa, eu faço aula de dança, eu estou lá concentrada na coreografia, dançando, enfim. Essa sou eu. E assim, eu sou intensa em tudo. Quando ela fala, vai devagar, é porque assim, ela falou: olha, a gente vai arrochar a carga no início, que o seu volume de treino tá baixo, para você ganhar massa, e depois a gente vai fazer, tipo, fisioterapia, sem carga. Nossa, você já tem uma Então, fisioterapeuta. Não, e mas pra assim, é ela, isso difícil para mim dificílimo. internalizar isso, entendeu? Porque eu preciso botar carga, eu Ela tem que estar preciso. no máximo da Eu, carga, no tipo, máximo. preciso terminar a aula, tipo, que eu dei o máximo de mim. Morta. E a gente falando de esporte, né, de competição, eu não sei como que isso nasceu em mim. Meus pais sempre me incentivaram no esporte, sempre fiz esporte desde sempre, mas eu sou uma pessoa competitiva. Então a corrida também tem me ensinado tipo, tem dias que a gente tem treino de tiro. Aí eu tô com uma pessoa que ela vai mais forte do que eu falo, cara, eu preciso passar. Me ensinou do tipo, eu não posso passar. Porque ela tem não sei quantos anos de corrida, de Posso quebrar, né? experiência, não quero me lesionar. Eu cobro o meu filho mais velho, ele é muito bom em esporte. Só que ele, tipo, falou a palavra competir, ele, mamãe, eu não quero.
Não vou. Ah, meu filho, vai como se você fosse jogar. Mamãe, eu não quero um campeonato. E para mim foi um trabalho também do tipo, cara, eu preciso entender ele. Ele não é assim e tá tudo bem. Ele não precisa ser o campeão de todos os esportes. Ele tá fazendo tênis. Na minha cabeça eu fico assim, ele podia participar de campeonatos que eu segura, fica Não é calma. você. Se ele quiser, ele vai. Se ele quiser só por prazer, vai ser só por prazer e tá tudo bem. Então, isso tudo você vai aprendendo e o esporte vai te ensinando isso, né? O esporte ensina, a maternidade ensina, a infância, a adolescência, e é esse estado de presença que nos permite realmente evoluir. Porque isso é uma evolução, né? E a todo tempo a gente vai estar evoluindo, só que tem que estar como a gente Disposto a ouvir. Tem que estar disposto a vivendo, ouvir. né? E vivendo, Porque se assim, você colocando. vai estar com você até o último dia da tua vida. Então, se você não estiver bem ali, ninguém vai querer estar com você se você não quiser estar com você, não é isso? Aquela palestra que a gente foi, e ele fala: se tu não dá conta de tu, como é que o outro vai dar conta de tu? Eu também acho. Eu Nossa, penso assim que Silvia, você muito. precisa assim aprender. Eu acho difícil, a solidão, né? A solidão, a solitude, né? Eu acredito que ela é isso, né? Esse momento da gente respirar, se conectar com a gente, né? Ter esse momento e eu acho que em vários momentos a vida te tira desse estágio. Ela te engole. S- E a gente Nós nos parou na pandemia. Na permitimos. pandemia, eu Sim, acho que as pessoas surtaram, sim. né? Porque tinha tempo sobrando. O que E que eu tinham que estar faço? sozinhas, muitas vezes, com Uhum. elas mesmas. Ou com o Então, marido, que ela nunca ficava. Quem é você? Vou me separar. Quem são o esses meu eu não filhos? tive essa Quem são oportunidade, porque o esses meu é filhos? médico, né? E estava lá no Trabalhando. hospital, né? E morrendo também, pegou antes de todo mundo, enfim. Mas, assim, eu tive uma experiência de governar a minha casa e eu mesma, e meu filho, que eu só tinha o Matheus, e eu, não, com aula online, trabalhando, fiquei grávida também. Então, assim, limpando, lavando, cozinhando. E, assim, não que a gente está aqui romantizando algo que foi desafiador. Mas eu acredito também que é uma possibilidade da gente saber que a gente é capaz de muitas coisas. E o mundo convida hoje a gente a achar que a gente não é capaz das coisas. E você está se convidando diariamente a ser capaz. E isso é muito legal, né? E você tem ao lado uma pessoa, você tem o apoio, claro, da sua família, mas você também tem um apoio. Depois você tem uma fisioterapeuta particular ali para te Tô ajudar, achando que você tá para querendo um acalmar. fisioterapeuta. Ai, eu adoro. Você nem vai se quebrar, amiga. Não, mas assim, eu acho que é importante, né, você perceber que o contato com o outro, aí a gente volta para o começo dessa conversa até, né, para a gente fazer um fechamento bacana, né? Eu acho que tem a ver com isso, a conexão. A conexão do esporte nos aproxima da gente, a conexão, né, de outras pessoas que a pessoa pegou uma ideia, planejou, vocês juntas resolveram executar, e é sobre E isso a teve um vida, né? outrem que olhou de longe e falou: é isso? Eu já estava Você observando vê, esse né? casamento dar certo. Olha que interessante. Então, assim, às vezes as coisas elas têm que acontecer. Nosso programa é uma coisa dessa, né, Carolina? Né, Caroliana? Carolina! Gente, que gostoso. Sempre falo que tem que ter um número 2. É muita história, né? Eu quero, porque você trouxe eu no nosso briefing, né? Traz algo. O que que você quer falar? Vocês duas também falaram dos avós. Falaram dessa ancestralidade. Então, de uma maneira muito legal, né? Depois vocês vão dar a mensagem para a nossa audiência, para a audiência de vocês, para quem vai nos ouvir, mas essa importância desses avós. Fala para mim um pouquinho do seu e da sua história, porque eu gostei muito e é muito gostoso ouvir o quanto realmente quem vem primeiro mostra exatamente, né, um caminho e com clareza, e que as pessoas possam de verdade ouvir essa história e conseguir fazer essas conexões de honra. Talvez a sua história não foi idêntica, tem histórias que não foram todas totalmente tão boas, mas se você olhar lá atrás, honrar e decidir escolher com que você quer ficar dessa força que veio lá atrás,
é nesse ponto que você vai ser impulsionado, né? E chegar. Conto desses avós, desses avós. Bom, meu avô é Antônio Manuel. Antônio Manuel. O meu filho, inclusive, o nome é em homenagem a ele. Eu tenho uma lembrança muito viva na casa da fazenda. Minha mãe morava na fazenda. E aí todos os netos reunidos mesmo na varanda. Ele com aquela bacia dele cheia de laranja. Ele sentava, sacava o canivetezinho dele assim, abria. Falava, minha neta, o que que você quer? Com tampinha, cortada ao meio. Aí eu escolhia, dependendo de como que, né, tava, e ele ia descascando. Não dava nenhuma feridinha na laranja, tirava a casca todinha, ainda fazia aquele caracolzinho e entregava pra gente. E é uma lembrança muito gostosa. Eu acho que meu avô me marcou muito, minha avó também. Os dois já partiram, mas eles deixaram muitas lembranças gostosas na fazenda. E a minha mãe preserva de forma maravilhosa. E é isso. É uma lembrança que eu E guardo lembranças comigo, tão muito pequenas, gostosa. né? Tipo, É no simples, a gente é feliz no simples. ela não tá A gente não lembrando de uma precisa. festa, de nada, Nem né? da De Disney, de um Não, que talvez seja o que você descascar. acredita que seu filho quer e que você vai deixá-lo muito feliz. é no simples. Sim. Eu acho que é na repetição também, né? Que isso aí deve ter acontecido muitas vezes, e aí você guarda aquilo como algo conectado, né? Com a pessoa que tem uma influência, né? E naquele momento ela podia escolher, Podia escolher. ela podia escolher que jeito ela gostaria, e era feito com tanto esmero, com tanto amor e com tanto cuidado e com tanto carinho que ele se dedicou. Igual as margens no livro da sua mãe. Eu nunca esqueci, não esqueci também não. Que a sua mãe fala que fazia as margens e você fala, nossa, era tão bonito. Eu lembro. Ah! Mãe veio terminar o segundo grau depois que eu já havia nascido. E ela não sabia ensinar, ela falava assim: que história é essa de X, de Y, de Z na matemática? Então, ela trabalhava em 3 hospitais, inclusive aqui no Lago, era um. E só que ela encapava todos os cadernos no início do ano. E eu tinha um caderno de borrão, onde eu tinha que levar só aquele e escrever tudo. E quando eu chegasse em casa, passar a limpo. E no que era passado a limpo, ela nunca soube ensinar o dever, mas tinha um desenho de flores margeado. A minha margem era desenhada. Todos os Que cadernos. lindo. Bonito, né? É o esmero, né? É o E, esforço. É no gesto que ela tá falando ali. Eu não sei te ensinar, mas eu tenho amor, né? e eu Eu tô te dou olhando. amor, eu tô te olhando. Seus pais ali também nas suas competições. Ó, a gente está aqui, é presença. É a Gente, chegar de presença. surpresa numa Os meus pais são competição. muito diferentes um do outro. A minha mãe é muito aquela matriarcona mineira, muito vou, faço, aconteço, e meu pai é o Amor. doce. É o que abraça, é o que beija, é o que fala, minha filha, você tá no caminho certo. A gente fala, meu pai não fala muito, ele é muito calado. Mas a gente costuma dizer entre os irmãos, quando ele fala, são palavras muito certeiras. E eu nunca vi o meu pai colocar nem ou criticar ou colocar algum filho para baixo. É sempre, você tá tão bonita hoje. Ou então ele não fala nada, sabe? E o vô? Então, em relação aos meus avós, os meus avós do interior de Minas. Então, tinha muito esse negócio de fazenda, casa de roça e juntar tudo quanto é primo, né? A gente era muitos primos e colchão espalhado na casa inteira. E eu lembro que meu vô, sempre que a gente só passava o Natal juntos, ele encomendava da cidade, que era uma cidade muito pequena de Minas, era não, né? Chama Carmo do Paranaíba. Ele encomendava um freezer cheio de guaraná, aqueles guaranazinho. E aí ele perguntava, quer que abra? E a gente só aceitava que ele abrisse porque ele furava a tampinha. Ele não tirava a tampa do Guaraná, né? E era só ele que podia abrir pra gente, porque qualquer outro adulto ia abrir tirando a tampa. E ele fazia o furinho lá pra gente beber o refrigerante. E eu tenho um amor, assim, pela minha avó. Minha avó já se foi. Mas eu costumo dizer lá em casa que a minha avó foi uma das melhores pessoas que eu conheci na minha vida. Assim, ao mesmo tempo que uma mulher firme,
uma pessoa tão doce, mas tão doce. Então, assim, eu tenho essas lembranças guardadas, assim. Eu lembro que eu tinha acabado de entrar numa escola, eu dava aula numa escola aqui em Brasília, uma escola muito grande, e eu estava ensaiando festa junina com algumas turmas. E eu nunca tinha feito isso, era um desafio e tal. Eu lembro que na madrugada da festa junina, a minha avó faleceu. E assim, o senso de responsabilidade que a minha mãe, principalmente, colocava assim, né? Ela, você não pode ir, vai ter a festa junina, você está responsável pelas... Eu falei, mãe, deixa eu te falar, uma avó, eu tenho uma avó, eu vou com certeza. Então, assim, eu tinha acabado de entrar na escola, né? Poderia falar que não. Então, eu fui me despedir dela, lá no interior de Minas. E é isso, eu guardo ela como se uma das melhores pessoas que eu conheci na vida. Pela primeira vez alguém ficou calado nesse programa. E eu tô aqui pensando, eu vou falar para ela, fecha, porque eu tô segurando as lágrimas aqui. Mas tudo isso a gente volta do começo, né? Conexões reais, presença real, amor, doação, Família, família, valores, fazenda. tudo isso, né? Confiança. Essa Aprender a parceria. escutar, tá junto, tá ali. Você vê, são coisas semelhantes que vocês têm, né? Assim, pela valores semelhantes. Às vezes, assim, você falou, mas uma é mãe, outra... Isso não importa. Porque, assim, aqui a gente fala sobre pessoas. E pessoas que têm um coração que se conectam. E vocês, por se conectarem, vocês proporcionam com que outras mulheres possam fazer essa conexão. Então, eu desejo muito sucesso para vocês e muito obrigada, né? Vocês querem deixar alguma mensagem para as pessoas que hoje estão ali acompanhando? Assim, alguma mensagem para quem ainda não começou uma atividade física, mas às vezes está ali, né, com aquela ideia, ou pessoas que começaram e terminaram, ou pessoas que não vão... Porque a mensagem que vocês quiserem, não precisa ser da atividade física, não. A mensagem que vocês desejarem. Mas elas têm que ajudar o povo a voltar a malhar. Convidar, na verdade, as mulheres do Lago Sul a virem conhecer o Slim Fit do Lago Sul. A gente está com 2 unidades, uma no Hangar 5 e outra na Q25. É uma proposta diferente de qualquer lugar que você já treinou, porque lá a gente treina o corpo feminino em 1 hora de aula, com apenas 8 amigas, porque não são 8 alunas, são 8 amigas que você vai formar lá. E vai extrapolar também do estúdio, vocês vão sair para tomar um café, para conversar, para bater um papo gostoso. E eu convido você, mulher, a vir cuidar da sua saúde e do seu bem-estar lá com a gente. Fala, Mari. E se você tem aquela resolução de final de ano, estamos em setembro, mas até agora não tirou do papel, eu tenho certeza absoluta que a gente vai conseguir ajudar a mudar essa relação que você tem com o exercício físico. Não tem que ser chato, massacrante, pode ser gostoso. E você aprendendo a treinar, você vai ver como você vai evoluir e isso vai te desafiar e querer melhorar sempre. Então, convido você também para vir conhecer o nosso estúdio. Eu acho que eu tô tão emocionada que eu nem desabei, porque é possível, é o que a gente tem buscado. As mulheres se distanciaram, tem sempre pessoas que ganham com isso, seja a indústria, seja o que for. Mas se lembra, é muito bom ter uma amiga. É aquela melhor amiga, né? Mulheres podem ser amigas, podem crescer juntas, podem fazer com que mais mulheres cresçam juntas. E esse é o nosso objetivo, nós nos unimos. Eu te amo de verdade. Eu muito também, amiga. A gente não se amava, não, tá, gente? A gente foi se amando. Isso, nós E decidimos. é isso, né? A construção de algo com uma outra pessoa, com uma outra mulher que entende o que a gente... Porque mulher entende o que as mulheres... A dinâmica de ser mulher, né? Essa, já olha lá, elas estão de mãozinha dada, nós também. Gente, é possível. a união faz a nossa força. Sim. Ser mulher é maravilhoso. E que vocês possam lá conhecer Slim Fit, porque é um universo para a mulher mesmo, sim. né? Muito legal. Eu Muito. gostei bastante. Eu já vi que você agora... É bem que elas falaram no início, né? Nós vamos te ver lá. E se permita. Eu sei que
Nós somos machucadas muitas vezes por amigas, porque são pessoas que nós aguardamos, temos, como é que a gente fala? Expectativas, né, por nossas mães. Mas olha de novo, né? É possível uma amizade que comece na vida adulta. Não necessariamente foi aquela amiga da infância, e que bom que quem conseguiu manter essas amizades, mas se propicie isso. É possível. Eu era a que falava, eu não quero mais amizade. Gente, nos meus aniversários todos, eu tinha amigas, só eram presentes de 32 anos. Quem estudou comigo, porque minha cabeça era tão assim, porque eu falei, como é que eu vou ter uma amiga nova? Vou Né? fazer onde? Onde? Não, e não tem tempo. Meu HD tá cheio. Não quero ouvir aquela história de novo, porque para mim é dedicação. Mas é possível ter vários tipos de amizade, amizades que vão começar na sua vida adulta, amizades que vão começar no trabalho. O que é a amizade? Se permita, é possível. E nós vimos aqui a história de mulheres, amigas, e que esse ciclo, que essa energia possa chegar até você, porque faz a diferença ter uma amiga, Com né, certeza, do lado. com certeza. Obrigada. Obrigada. Obrigada, que gente, bom, gente. Foi adorei. lindo. Obrigada de coração. Obrigada. É isso.